Glória a Deus. A paz de Deus. Mais uma vez, sou grato a Deus por nos conceder mais uma oportunidade de trazermos aqui, mais uma vez, os conselhos da palavra do Senhor. E pela alegria que me sinto, também desejo repartir com todos quantos assistir esses vídeos, os quais Deus me dá a oportunidade de poder gravar. Meus irmãos, desde já vos convido para abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos 119, no versículo 83, Salmos 119 e versículo 83. Desde já eu já vou logo me apresentando aqui, sou o irmão Narciso, vosso irmão em Cristo Jesus. Graças a Deus, estou com 49 anos de idade, desde criança sirvo ao Senhor. E Deus, Ele permitiu que em mim eu passasse por um processo ao qual eu já venho sofrendo de uma enfermidade na coluna há 23 anos de idade. Ou seja, 23 anos de idade desses 49 anos que tenho, eu sofro de uma enfermidade na coluna. Uns 10 anos paraplégico e mais 13 anos tetraplégico. Hoje minhas mãos já tenho dificuldade, ela já não fecha. Para pegar as coisas tem que ser com impulso, uma coisa tem que ter alça para mim poder pegar. Mas louvo a Deus por me conservar ainda em vida e por me ajudar nesta fé e na esperança que eu tenho nele. E sobre isso é que trago este versículo aqui hoje, esta palavra, que vai falar sobre este tipo de assunto, né? A conservação da nossa fé e da esperança que temos em Deus. A preparação que Deus tem para cada um de nós. Só quero que saiba, meus queridos irmãos, meus amigos, que a preparação que Deus tem para mim e para você, se Deus está me preparando, está te preparando, não é para nós gozarmos desta vida carnal, não é para nós obter uma vida de abundância neste mundo, não é também para nós lutar para vencer este mundo, porque este mundo já foi vencido por Jesus Cristo, mas sim para nos preparar para uma vida com Jesus Cristo no céu, porque para isso o Senhor foi para o céu e disse: irei para o Pai e preparareis-vos lugar, para onde eu esteja, estejais vós também. E lá, meus irmãos, ele promete que vamos ver o nosso Deus face a face como ele é. Nem Moisés foi o que chegou mais perto de ver a face do Senhor. Foi o único que viu as costas do Senhor nosso Deus, mas a face ele não viu. E nós ainda vamos ter este privilégio, todos quantos permanecer na preparação do Senhor, ver a face de Deus como ele é. Louvado seja Deus. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Pois, o salmista diz, pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos, dos teus mandamentos, dos teus conselhos, da tua palavra, da tua petição, de tudo que tu me pediu para que eu fizesse, eu não esqueci. Mesmo eu, na minha angústia, na minha dor, na minha luta, nas minhas tribulações, nas minhas aflições, nas minhas dificuldades, nas minhas necessidades, mesmo assim eu não esqueci dos teus preceitos. Olha que o rei Davi não passou por poucas e nem boas, mas passou por grandes aflições. E Deus, ele deu a vitória ao rei Davi. Jacó e Abraão, Jacó, Isaac, eles foram as referências para o povo de Israel. Preste bem atenção nas passagens bíblicas dos Velhos Testamentos e ainda diz também no Novo Testamento que eles seguiam
aquela palavra que Deus deu para Abraão, Isaque e Jacó. E ele disse: permaneça na palavra que Deus deu, na promessa que Deus deu a Abraão, a Isaque e a Jacó, o vosso pai. Prometeu a grande nação, e foi uma grande nação. Mesmo aqueles 3 patriarcas não tendo obtido aquela riqueza que Deus prometeu, mas eles permaneceram, porque dizia a eles: meus filhos verão tudo isso. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor, estamos diante também, meus irmãos, de 2 situações aqui. Primeiro, fiquei no odre, na fumaça. Muitos não conhecem o que é um odre, a não ser, hoje nós temos as garrafas de vidro, de plástico, temos as térmicas. Naquele tempo usavam vasilhas de couro, e ali eles pegavam aquelas vasilhas de couro e colocavam em um lugar para tomar fumaça durante o tempo, para que ela ficasse pronta para colocar o vinho. Olha, hoje nós vemos muitas pessoas, conhecemos através de vídeos, ou muitas pessoas fazem essas coisas, pegam couro de animais, espicham, estica em varas, põe no sol para secar, para ali eles fazerem o que eles bem desejam com aquele material. Tambores e pandeiros e outras coisas mais. E esses odres, ele usavam para o vinho, colocando numa fumaça para tomar aquela fumaça até ficar pronto. Nós vamos ver hoje esta palavra aqui, o salmista aqui citou ele como odre. Nós somos um odre, o qual o Senhor nos prepara para nós podermos alcançar a sua graça. Está na fumaça, ou seja, estou esperando em comunhão. Está na fumaça, é nós estamos em comunhão com o Senhor. Está em fidelidade. Esperar em Deus com paciência. E enquanto espera Ele, enquanto nós esperamos nele, o nosso Deus está nos moldando, transformando essa nossa criatura, essa criatura aqui, que é uma criatura vil, para uma criatura cheia de virtude, graça da parte de Deus, e sendo cheio de esperança. Porque no mundo nós não temos esperança. No mundo as pessoas põem as suas esperanças em coisas passageiras, mas Deus nos prepara para nós nos encher de uma esperança permanente, eterna, que não tem fim. E, meu irmão, a segunda é, depois de nós sermos preparados e enchidos de toda a armadura de Deus, a segunda parte é: não me esqueci dos estatutos de Deus. Nós lemos a primeira parte, está na fumaça, que é nós estarmos sendo preparados, esperando para sermos cheios de virtude, cheios de graça, cheio de esperança da parte do Senhor. Mas a segunda é não esquecer do que Deus nos deu. Ou seja, vamos ver aqui por diante. Nós, depois de sermos preparados e enchidos de toda a armadura de Deus, e cheio de esperança e rico das bênçãos de Deus, depois de sermos lavados e remidos, nunca, jamais devemos retroceder, voltar para a lama de onde estávamos e de onde fui ou de onde nós
fomos tirados. Assim, meus irmãos, como o salmista disse, nunca esqueci dos teus conselhos, porque se sou o que sou hoje, foi porque Deus me ajudou. Se eu sou o que sou hoje, se tu é o que é hoje, não é porque tu teve dinheiro para poder comprar esta esperança, comprar esta fé, comprar esta oportunidade de ser cheio do Espírito de Deus, de ser cheio do dom do Senhor, de ter uma nova perspectiva de vida. É Deus que nos deu. E isso Ele nos dá de graça. Dinheiro não compra. Porque Deus, meus irmãos, porque se sou o que sou hoje, foi porque Deus me ajudou e não eu com minhas forças. Como Deus falou para o seu povo, quando saiu do Egito, que jamais queira, deseje voltar para o Egito. Para que não volte para aquela escravidão. Porque nós, quando estamos sem perspectiva de vida no mundo, quando estamos presos pelo laço do inimigo, nós somos escravos dele. Porque nós não fazemos o que queremos, mas fazemos o que eles bem querem. E não enxergamos a verdade. Quando estamos na mentira, no pecado, o qual ali o salário é a morte, ele não deixa nós enxergar que existe uma nova esperança fora daquilo ali que vivemos. Mas quando estamos na verdade que é Deus, nós conhecemos que o pecado é a morte. E se tu já saiu deste pecado, desta escravidão, permanece firme no Senhor, porque Ele é quem te sustenta, não é a tua e nem a minha força, não é a minha e nem a tua inteligência, sabedoria, entendimento, não é a minha nem a tua paciência que nos guarda de voltar para lá, mas tudo vem de Deus. E a Ele nós devemos o temor. Olha o que diz o apóstolo: resistir ao diabo, temei ao Senhor e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Respeitai primeiro, obedecei a palavra do Senhor e resistir, e nós vamos ter força para resistir ao diabo. E não façamos nenhum mau uso da palavra de Deus. Meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17 diz: ainda sobre os odres e sobre a fumaça, diz, ainda fala um pouco mais. Vamos ver. Disse Jesus Cristo: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente o remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura. Ninguém mistura o pecado com a santidade. Ninguém mistura a mentira com a verdade. Ninguém mistura o céu com a terra. Ninguém mistura o céu com o inferno. Ninguém mistura Jesus com o diabo. Ninguém mistura a santidade com a injustiça. Ninguém pode misturar o amor de Deus com o amor do mundo. Ninguém pode misturar a misericórdia que o Senhor tem com nós com a maldade que o mundo tem, porque nunca vão se unir. Assim é o que Jesus Cristo disse: não põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus Cristo não vai te preparar, não vai te dar nenhum dom. Jesus Cristo não vai te dar nenhuma esperança, nenhuma fé, para que você ainda continue vivendo naquele mundo de ilusão, no mundo de pecado. Mas Ele vai te resgatar de lá, vai te dar o Espírito Santo, que vai te convencer que você, aonde você está, ali é pura ilusão. Por isso ele diz: não coloco os meus planos, os meus objetivos
a minha esperança, a minha fé em quem não faz parte comigo. Diz mais: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres velhos, e assim ambos se conservam. Jesus Cristo, ele citou uma parábola e disse: um homem citou a vida de uma pessoa que tinha, ou uma casa, que significa a pessoa que tinha um demônio. E esta casa foi limpa, varrida e ornamentada. E como estava limpa, ornada, aquele demônio, aquela sujeira que estava naquela casa, saiu e foi embora. Mas o que aconteceu? Aquele demônio, aquelas práticas, aquela sujeira, aqueles pensamentos, aqueles desejos que tinha antes no mundo, voltou à memória e, chegando naquela casa, viu que estava desocupada, estava limpa. Assim, quando Deus nos prepara, quando Deus nos limpa, façamos uso da palavra do Senhor, para que aquela sujeira não seja como aquele demônio, que voltando, achando aquela casa vazia, ele foi e buscou mais 7 demônios piores do que ele. Porque quando nós citamos que a glória da segunda casa será melhor que a primeira, assim é o contrário desta vida, desta pessoa, desta casa. Porque o demônio voltando e trazendo os seus 7 piores do que ele, aquela vida se tornará ainda pior do que a que já era. Assim como Deus nos alertou para aquele povo de Israel não desejar voltar para o Egito, não desejar viver aquela vida de escravidão no Egito, assim também, meu irmão e minha irmã, se Deus já te buscou de lá, não deseje voltar para lá, porque a tua vida pode ser ainda 7 vezes pior do que o que já era. Mas tenha certeza que o Senhor te sustenta onde tu está, porque a vida neste mundo é uma vida de ilusão, passageira, tudo isso passa. A alma vivente, o Espírito que Deus te deu, não pertence a este mundo, pertence ao céu. E é para lá que o Senhor quer nos transformar para nos levar para lá. Ainda, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma passagem, uma lição de vida. 2 lições. Mas vou falar a primeira e a melhor vou falar por derradeiro. Primeiramente, a vida de José, o filho de Jacó. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ou seja, Deus pegou ele, pegou aquele odre, que era José, e colocou na fumaça, preparando para que ele guardasse a sua família. E ali José foi ainda preso no Egito, no reinado ali de Faraó, passando por situações muito difíceis. Mas depois Deus exaltou ele. Mas eu quero te alertar uma coisa: não se alegre porque José foi governador no Egito, mas alegre porque José e os filhos deles e o povo de Israel que foram morar naquela casa não viveu misturado junto com o povo de Faraó. Olhe, os 2 filhos de José e os filhos e os netos de José, eles não continuaram sendo nada para o povo do Egito, para o povo de Faraó. Só foi José que foi governador, porque foi um plano do Senhor. Deus preparou ele, justo só ele, para ser governador daquele país, daquele lugar, daquele reino, para poder sustentar
o povo de Deus, para sustentar a família, os pais e os irmãos de José e seus sobrinhos. Mas a vida daquele povo não continuou sendo nenhuma autoridade naquele lugar. Muito pelo contrário, eles foram escravizados, esquecidos e escravizados naquela terra. Porque é assim que o mundo nos trata. Não te dão nenhum valor, a não ser quando você traz algum benefício para eles. Porque José trouxe um grande benefício, salvou a vida daquela humanidade através de Deus. Não foi as forças de José, não foi a sua sabedoria, não foi a sua inteligência, não. Foi Deus que deu, porque ele mesmo dizia, é de Deus, é a Deus que pertence o saber todas as coisas. A outra, para encerrar. Eita Jesus, é dele mesmo. Jesus Cristo não permaneceu, não aceitou o propósito do diabo quando ofereceu todo esse reino deste mundo, mas por causa de mim e de você, ele preferiu ser crucificado naquela cruz, para avivar uma esperança na minha e na tua vida. Conserve-se nesta fumaça que Deus tem te colocado e Deus te recompensará. Deus seja louvado. Até aqui estes conselhos que Deus nos preparou. A paz de Deus. Deus abençoe.